Fala, meu amigo. Oi, oi, cheguei, Tudo cheguei. jóia? Coisa boa, E Rodrigão. aí? Cara, tem tanta Ah, live acontecendo ao mesmo ajeitar tempo aqui. agora que eu achei que nem ia rolar. É uma enxurrada de lives, Nossa, eu né? olhei aqui, minha lista inteira tava de live agora. Eu vi também no meu Insta também tem bastante gente. Na verdade, essa quarentena, né? Essa quarentena faz isso. É Aí eu vou verdade. na live, eu acho que é uma oportunidade boa para as pessoas até verem, né, os assuntos que interessam. E eu acho que tem live para todos os gostos, com todos os A assuntos cada possíveis. perfil, né? É isso, né? Então, quem tiver interesse em ouvir o que a gente tem para falar, vai ser bacana. Pessoal, só para a gente começar, hoje é mais um episódio do nosso Gine Talks, com um privilégio imenso de receber esse grande amigo, Dr. Rodrigo Rosa, que, na minha opinião, é quem mais pode falar sobre esse assunto, é o meu maior nome em reprodução humana, na minha opinião, no Brasil inteiro. Eu mando minhas pacientes cegamente para Rodrigo, e Rodrigo tem uma taxa de sucesso absurda. Então, quando eu pensei em alguém para falar sobre esse tema da infertilidade, eu não tinha como pensar em ninguém melhor do que você, meu amigo. Um privilégio demais contar com sua contribuição. A gente vai dar uma passeada por aqui nesse mundo que você adora e que faz tão bem feito. Obrigado, obrigado. André é suspeito para falar, porque é meu amigo pessoal também, um dos grandes ginecologistas que a gente tem no Brasil. E é uma honra, né, receber o seu convite para fazer essa live e poder falar de um assunto que é o meu dia a dia, o que eu mais gosto de fazer, que é povoar o mundo, né? Então, eu acho que Verdade. Sua missão de vida é povoar o mundo, né, é Rodrigão? a missão de vida. É verdade. Então, Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre infertilidade e uma das coisas que as pacientes mais perguntam é que o que é infertilidade para a gente começar, né? Infertilidade, do ponto de vista conceitual, seria a dificuldade que um casal tem de conseguir engravidar depois de 12 meses de relações sexuais desprotegidas sem utilizar nenhum método contraceptivo, né, Rodrigo? E aí a gente antecipa essa investigação se a gente tiver com mulheres mais velhas do que 35 anos, a gente tem que pensar em investigar um pouquinho mais cedo. E aí uma coisa importantíssima é que a gente tem que entender que a infertilidade não é só feminina, que é um grande tabu, né? A grande maioria acha que só a mulher é infértil. A gente sabe que, na prática, 1 em cada 6 homens podem ter infertilidade por alguma causa. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. E ainda existe a possibilidade de nem o homem é infértil, nem a mulher, mas quando esses gametas se ligam desse casal específico, essa união não acontece de forma e é uma infertilidade que é do casal, da união desses gametas, né, Rodrigo? exatamente. Então, na verdade, a gente sempre fala que a infertilidade é extremamente democrática, né? E quem engravida é o casal e quem tem o problema para engravidar é o casal. Em 30% dos casos é fator masculino exclusivo, em mais 20% o fator é misto, que é um fator feminino e masculino. Então, o homem participa diretamente em 50% das causas de infertilidade. Infelizmente, quando um casal está tentando engravidar, o peso para a mulher é um peso muito grande, né? Então Verdade. parece que a mulher não está conseguindo engravidar. E isso faz com que ela até busque uma ajuda profissional, ela vai no ginecologista, o ginecologista pede os exames básicos para ela, mas não investiga o parceiro, e aí só depois de muito tempo de tentativas é que realmente o parceiro vai ser investigado. Outra situação que é extremamente comum, o homem até é solicitado para o homem um espermograma, mas o homem, por preconceito, por não ter essa, esse, essa cultura de buscar saber sobre a sua sobre o seu sistema reprodutor, de procurar um urologista de rotina, e também pelo machismo que ainda impera, muitos homens deixam para lá e falam assim, não, investiga tudo Verdade. você e depois eu vou fazer o espermograma. E a gente sempre tem que considerar que, quando vai investigar a infertilidade, tem que investigar o casal, porque em 30% das vezes vai ser só um problema masculino, e mais 20% um problema misto, né? Então é fundamental investigar o casal. Acho que é a primeira dica que a gente tem que dar para todo mundo que está passando ou tentando engravidar, né? E eu considero que, na verdade, do mesmo jeito que a mulher vai no ginecologista fazer exames de rotina, avaliar
rastreamento de câncer de colo do útero, ver a sua saúde global, né, e do sistema reprodutor, o homem, pelo menos uma única vez na vida, deveria fazer pelo menos um espermograma. Então, do mesmo jeito que às vezes as pessoas fazem exames pré-nupciais, né, com exames de sorologias, hepatite, HIV, e vai saber se está tudo bem, por que não fazer um espermograma? Então, já começa por aí, porque muitas vezes a pessoa se surpreende com o espermograma alterado, que ela não sabia e não tem como saber na grande maioria dos casos, porque isso não tem correlação com o volume do sêmen, característica do sêmen. Então, muita gente fala, meu sêmen é forte. Na verdade, os espermatozoides são microscópicos. Sem o espermograma, não tem como saber, né? Então, a gente sempre tem que pensar em investigar o casal. Perfeito, excelente colocação, Rodrigo. Eu acho que eu vejo isso muito na prática, que às vezes eu tenho algumas pessoas que eu faço a parte básica, né, de consultório de ginecologia para indução de ovulação, controle de ciclo, enfim, essa parte de propedêutica inicial. E tem uma resistência imensa dos homens em fazer espermograma por tudo isso, né? Doutor, como é que eu vou chegar lá no laboratório, vão me dar um pote para me pedir para fazer uma coleta de um espermograma? Isso é muito humilhante, isso, a gente vê isso mesmo que você comentou, é um peso que é transferido para a mulher, e que isso às vezes gera na mulher uma ansiedade que já gera bloqueio hormonal. Então tem um componente muito importante em relação a isso tudo, né? Rodrigo, com relação às causas, a gente sabe que a gente consegue separar em vários fatores, né? As causas femininas, as causas masculinas, a influência ambiental. Da parte prática, a gente tem que, por exemplo, entre as causas ovulatórias, a gente vê que uma grande quantidade de mulheres com síndrome dos ovários policísticos, que não conseguem ovular de forma adequada, elas terminam ficando inférteis, né? Passando por esse processo de buscar tratamentos para infertilidade por conta de síndrome dos ovários policísticos. A gente tem do outro lado, por exemplo, mulheres com causas uterinas, tem miomas submucosos, tem pólipos, tem alterações, por exemplo, fez uma curetagem e ficou com sinéquia uterina e não consegue engravidar depois. As causas tuboperitoneais, mulheres que tiveram DIP, enfim, que tiveram cirurgias pélvicas que geraram aderência. Nesse mundo inteiro, o que é que você vê na sua prática, assim, na busca? As mulheres procuram mais por que motivo? 25% das causas femininas de infertilidade é por fator ovulatório. Fator ovulatório é qualquer alteração da ovulação, então pode ser desde a ausência de ovulação, como um fenômeno que a gente chama de disovulia, que a pessoa ovula, mas às vezes ovula de uma forma ineficaz, com insuficiência de progesterona, ou com algum outro distúrbio. Dentre essas causas ovulatórias, a gente tem que destacar, sem dúvida nenhuma, a principal causa é a síndrome dos ovários policísticos, que está prevalente em 6% das mulheres de idade reprodutiva, e uma boa parte delas vai ter dificuldade para engravidar, não é uma regra, tem mulheres com SOP que conseguem engravidar facilmente, mas é um fator de risco a mais. Também distúrbios da tireoide também podem levar à infertilidade por fatores ovulatórios, principalmente distúrbios relacionados a hipotireoidismo descompensados. Então, muita gente tem uma dúvida, fala, puxa, eu tenho hipotireoidismo, mas eu tomo meu remedinho todo dia e minha tireoide está normal. Então, na verdade, você está controlando esse distúrbio e aí já não é mais causa de infertilidade, ou seja, é só distúrbios da tireoide descompensados, não tratados. Uma outra avaliação que sempre deve ser feita em casos ovulatórios é a prolactina, porque prolactina alta também é causa de infertilidade e é um tratamento extremamente simples, é um tratamento clínico com controle da prolactina, faz a mulher ovular e faz ela engravidar em pouco tempo de tentativas. Então, são causas que a gente sempre tem que investigar. Das causas uterinas, as principais são as malformações uterinas, ou seja, são aquelas alterações congênitas, a mulher já nasce com um defeito no útero, e as principais são o útero septado, o útero bicorno, o útero unicorno. Ou seja, na formação do útero, a cavidade uterina é distorcida. Então, essas causas sempre têm que ser investigadas, e são causas facilmente investigadas, porque a mulher faz um ultrassom transvaginal de rotina, e um bom ultrassom, lógico, se não deixar passar essas alterações, já diagnostica. E, entre as outras causas que podem ser adquiridas ao longo da vida, os miomas e os pólipos. Os pólipos,
endometriais, eles estão relacionados à infertilidade, principalmente quando eles têm um tamanho maior do que 1 centímetro. Então, pólipos menores é controverso se realmente interfere ou não com a fertilidade, mas a gente sempre orienta a retirar esses pólipos através de histeroscopia. Em relação aos miomas, sem dúvida nenhuma, os miomas submucosos, que são aqueles miomas que estão dentro da cavidade, são causas importantes de infertilidade e de abortos em estágios precoces da gestação, então sempre também tem que ser retirados. E aqueles miomas intramurais, dependendo do volume da sua localização. Então, miomas intramurais, que é extremamente comum, né, 30% das mulheres podem ter miomas em idade reprodutiva, nem sempre vai ser causa de infertilidade ou que vai alterar a chance de gravidez ou da evolução dessa gravidez. Mas aqueles miomas grandes, geralmente acima de 5, 6 centímetros, eles podem sim distorcer a cavidade e podem ser causas de infertilidade. Quando a gente afasta causas ovulatórias e causas uterinas, a gente sempre tem que pensar também que 30% das causas de infertilidade feminina é por fatores tuboperitoneais ou fatores tubários, que são problemas nas trompas uterinas. As trompas, elas são estruturas extremamente delicadas e que, muitas vezes, uma lesão causada por uma doença infecciosa, né, que é a doença inflamatória pélvica que você comentou, que é a famosa TIP, que muitas vezes passa de forma assintomática. Então, a mulher tem a infecção, a bactéria sobe por via vaginal, atinge o útero e chega até as trompas, inflama aquela trompa e a trompa acaba não fazendo a função que deveria fazer. Então, o melhor exame para avaliar as tubas é a histerossalpingografia. E aqui é fundamental, a gente sempre tem que ver as imagens dessa histerossalpingografia, porque muitas vezes quem está lá só vê se a trompa está aberta ou não. Mas a trompa ela tem muito mais função do que apenas passar o contraste. Ou seja, a gente tem que ver a forma dessa trompa, a gente tem que saber se ela tem dilatação ou não, se tem retenção de contraste. Então, muitas vezes, casais chegam com 3, 4, 5 anos de infertilidade, falando assim, até hoje eu não sei por que eu não engravido. E a gente vai ver num exame que foi feito lá no comecinho da investigação, que foi erroneamente diagnosticado como normal, mas na verdade a gente vê várias causas. E aí tem as aderências das tubas, as tubas ficam mais fixas e com isso elas não conseguem pegar o óvulo, né? Então a gente tem sempre que investigar as causas tubárias e o melhor exame para avaliar a trompa ainda hoje é a histerossalpingografia. Então faz parte da propedêutica, dos exames de investigação básicos para um quadro de infertilidade. E quando a gente investiga essas causas, a gente não pode deixar de pensar numa das principais causas de infertilidade, que é a endometriose. Sem dúvida. A endometriose acomete 10% das mulheres em idade reprodutiva, nem sempre causa todos os sintomas, então a gente sabe que é a principal causa de cólica menstrual, de dor durante a relação, de alterações intestinais durante o período menstrual. Porém, às vezes, o único sintoma da endometriose é infertilidade. Exato. E muitas vezes não é investigado. Então, o casal fica tentando engravidar durante 2, 3, 4 anos, até que alguém tem a ideia de investigar a endometriose de uma forma mais detalhada, com os exames adequados. E a gente deve lembrar que a investigação da endometriose, ela, infelizmente, não aparece no ultrassom convencional, que é ultrassom de rotina transvaginal. Então, aparece ou na ressonância magnética com preparo intestinal e sendo laudada por um especialista que está acostumado a investigar a endometriose, porque senão passa batido, já são lesões. E um outro exame é o ultrassom com preparo intestinal. Então, é mas com preparo intestinal, também feito por um especialista, e hoje tem pessoas, médicos, que são treinados apenas para fazer isso todos os dias. Ou seja, não é qualquer ultrassom que vai diagnosticar endometriose. E aí a gente tem que pensar nessas causas. Quando a gente afasta todas essas causas, né, e aí a gente tem que pensar nas causas mais raras, que são fatores imunológicos, alguns tipos de homofilias, né? Então a gente sabe que tem algumas condições, deficiências de vitaminas, né? Então a gente sabe que tem alergias alimentares, alguns estudos mostram que Exato. disbiose intestinal, por exemplo, que
cada vez é mais estudado. Ou seja, o organismo, para gerar um serzinho novo, ele tem que estar adequado, né? Então, não Exato. se um ser se o nosso corpo não está com tudo em dia. Por isso que a gente sempre tem que fazer uma avaliação global de todo o organismo, né? Avaliar se não tem intoxicação por metais pesados, por exemplo. E tudo isso que você estuda tão brilhantemente, né, como ginecologista e nutrólogo, então a gente sempre tem que pensar nas causas físicas, mecânicas, mas também o que a gente não enxerga tão facilmente nesses exames mais básicos. Então, hoje em Perfeito. dia, para a gente chamar de infertilidade sem causa aparente, é quando a gente realmente investigou todas as possíveis causas, com toda a medicina disponível em 2020, e realmente fala assim, ó, infelizmente, existe uma parcela da população que a gente não diagnostica. Ainda não sabe o que é, né? O porquê que o casal não engravida. Então, realmente, a gente não sabe tudo, ainda tem muitas incógnitas nesse processo. A gente sabe que o processo de gravidez é um processo complexo, mas que a gente consegue tratar a grande maioria dos casos e com tratamento adequado, seja tratamento clínico, seja tratamento cirúrgico, ou seja técnicas de reprodução assistida, a gente consegue fazer com que um casal engravide em mais de 95% das vezes. Ou seja, não conseguir a gravidez de forma alguma é exceção da exceção da exceção. Lógico que não é um caminho fácil. Muitos casais desistem antes de chegar nessa porcentagem. Mas, no mundo perfeito, a gente só não conseguiria em raríssimos casos onde realmente a gente não tem como modificar essa situação. Perfeito. Isso é interessante. Esses dias eu fiz uma live com o Bruno Pitaluga, que está até aqui nos assistindo. O Bruninho fez uma com você também, e a gente falou exatamente da avaliação pré-concepcional, a importância de fazer exatamente o que você comentou. Avaliação dos níveis hormonais, algumas vitaminas, metais pesados, enfim, toda essa parte que tem uma influência fundamental no planejamento pré-concepcional para que a gente, além disso, mesmo para os casais que não têm nenhuma queixa de infertilidade, a gente possa favorecer que eles já comecem a tentar dentro do melhor cenário possível para isso, né? Para que a taxa espontânea de gravidez já seja alta. Então, só para complementar, na verdade, a gente já sabe que uma gravidez planejada, ou seja, aquele casal que faz os exames básicos, aquele casal que já abandona vícios, né? Então a gente sabe do impacto do estilo de vida na fertilidade do casal, tabagismo, abuso de álcool, alimentação rica em gorduras saturadas, em Uso de drogas carboidratos ilícitas, simples, anabolizantes, né? Anabolizantes, drogas ilícitas, todas, a maconha e todas as outras drogas também interferem. Ou seja, tem muitas coisas que a gente tem como melhorar e planejar uma gravidez para que ela tenha um maior índice de sucesso. Lógico que muita gente, quando eu falo isso, fala, puxa, mas meu vizinho que tem 150 quilos e fuma um maço por dia engravidou no segundo mês. Sempre vai ter, gente. Sempre vai ter. E aquele cara que faz tudo certinho, que só come orgânico, que é atleta e não consegue engravidar. Mas a gente sempre tem que pensar em chances, em probabilidades. Então, quando a gente compara um grupo de pessoas com estilo de vida X e um outro grupo com estilo de vida Y, vão ter diferenças estatísticas. E é assim que a medicina é feita, né? Então, a gente tem que tentar otimizar de todas as maneiras. E eu peguei um gráfico aqui que eu já vi se apresentando algumas vezes também, porque a gente sabe que a idade é um grande fator em relação à fertilidade da mulher e do casal. Esse gráfico eu adoro, é um gráfico, já vi seu também, você publicou já algumas vezes, que é importante que as mulheres entendam. Nessa linha horizontal aqui está a idade das mulheres e na linha vertical está a taxa de chance de engravidez. Então, a gente sabe que mulheres entre 20... Assim, a gente tem essa linha preta, né, a probabilidade dela engravidar, e essa linha em verdinho claro, a probabilidade dela ser infértil. Então, quando a gente está falando de mulheres de 20 a 24 anos, a chance espontânea dela engravidar todos os meses é de 86%, e a chance dela ser infértil, 3%. Quando ela já passa para 25 a 29 anos, a chance dela engravidar já cai um pouquinho para 78%. Se a gente vai mais para frente, uma mulher de 35 a 39 anos já cai para 52%. Então, é importantíssimo que esse planejamento, a gente sabe que cada vez mais, né, Rodrigo, as mulheres têm adiado esse sonho reprodutivo por N questões,
inserção no mercado de trabalho, a participação nas despesas de casa, enfim, esse grande empenho de ser uma grande profissional, e isso tem gerado gravidezes cada vez mais tardias, que tem gerado também essa necessidade de, às vezes, pequenas intervenções médicas que consigam favorecer, né, dentro desse cenário. Na tua prática, qual é a média de idade de mulheres que procuram os tratamentos de reprodução assistida por infertilidade? A nossa média aqui está de 37,6. 37 anos,6, ou seja, 37 anos e meio é a média das mulheres que fazem tratamento de fertilização in vitro. E como você falou, a idade é o principal impacto na fertilidade. Em mulheres com 40 anos, metade não consegue engravidar espontaneamente depois de um ano de tentativa, e simplesmente pelo fator idade. Ou seja, a gente vai investigar todas as causas mecânicas e está tudo em ordem, mas o fato de gerar óvulos com alterações genéticas, alterações cromossômicas. Isso faz com que ela não engravide, e o índice de aborto em mulheres nessa idade chega a 40%, ou seja, metade só que engravida, e das que engravidam, 40% não levam um bebê para casa. Então, o impacto da idade realmente ele é muito agressivo, principalmente em mulheres acima dos 35 anos. Então, a queda é constante, lógico, mas essa queda é muito baixa em mulheres até os 35 anos. Então, a taxa estatística de gravidez em mulheres de 30 e de 34, ela tem uma queda muito pequena. De 35 em diante, realmente começa a ter um impacto grande, e um estudo muito interessante que mostra a idade que a mulher casou, tá? Com a chance de nunca conseguir ter filhos. Então, lógico que dentro desse estudo foi um estudo populacional, foi um estudo que considera que nem toda mulher, quando casa, vai tentar engravidar logo na sequência, então eles já consideraram um tempo entre casamento e tentativas de gravidez, mas quando eles colocaram todo esse grupo de pessoas, né, o índice de mulheres que casam depois dos 36 anos, tá, já apresentam um risco de infertilidade ou de não ter filhos, não é nem de infertilidade, porque infertilidade é aquela tentativa por pelo menos um ano, mas a chance de não ter filhos já começa a ser maior do que 30%. Ou seja, se a gente pensar que de todas as mulheres que a maioria está pensando em fatores profissionais, né, em crescimento profissional, outras não engravidam pensando no parceiro ideal. Então, uma pesquisa recente mostrou que a busca pela ascensão profissional, por uma estabilidade financeira, era a segunda maior causa de adiamento da gravidez, mas a primeira era busca do parceiro ideal. Então, as mulheres, elas estão tendo mais dificuldade para encontrar um parceiro que elas realmente falam assim, é esse que eu quero que seja o pai dos meus filhos. Talvez porque o mercado dos homens está pior, talvez por um excesso de controle de qualidade, a gente não sabe. A questão é que realmente é um dado social. Sim. Então, a gente sabe que é um fator social. E aí, a única forma que a gente tem de contornar essa situação para a mulher, que o relógio biológico não entende nada dessa parte social, então ele não entende se você é bem-sucedida, se você faz academia, o seu ovário ele vai continuar envelhecendo. Então, a única forma efetiva realmente ainda é o congelamento de óvulos. Não tem forma mais efetiva do que o congelamento de óvulos para se adiar uma gravidez. Então, é a dica que eu sempre dou para todas as mulheres. Pretende engravidar a curto prazo? Não. Considere o congelamento de óvulos, porque é a forma que você vai ter no futuro, se caso você não consiga, você fala assim, que bom que eu tenho uns óvulos guardados e eu ainda vou ter alguns óvulos jovens, né, Rodrigo? Né? E óvulos jovens, porque a chance de gravidez depende da idade que foi congelado e não da idade que vai ser usado. Exatamente. É isso que vamos dar um salto para essa parte. Eu tinha deixado aqui também para a gente falar de criopreservação, porque, por exemplo, eu trabalho muito com endometriose, né? A área que eu tenho mais dedicação nessa parte de consultório. E especialmente nas mulheres que têm endometriose ovariana, a gente sabe que o endometrioma de ovário ele destrói parênquima e diminui tanto qualidade ovular quanto quantidade, né? Então, a gente tem um cenário muito complicado e pensando que 1 em cada 10 mulheres pode apresentar, quer dizer, apresenta endometriose do ponto de vista de prevalência atual,
mais de quase 180 milhões de mulheres no mundo. A gente fez uma live sobre endometriose com uma colega que também passa com isso. E eu queria fora esse perfil, né, então todas as minhas pacientes que têm endometriose de ovário, eu pelo menos sugiro. Eu acho que mesmo que a paciente não tenha nesse momento condições financeiras, a gente sabe que não é todo mundo que infelizmente tem acesso a esse tipo de tratamento, mas é nossa função enquanto médico orientá-la de que existe essa possibilidade. E aí esse planejamento, a programação fica a cargo da paciente. Outra coisa que eu faço muito também, Rodrigo, a gente tem visto que tem muitas pacientes relativamente jovens que têm desenvolvido cânceres e vão precisar passar, por exemplo, por tratamentos com quimioterapia. E a quimioterapia ela é extremamente tóxica para o ovário, né? Então, essas pacientes pré-quimioterapia, eu também oriento, antes de começar seu ciclo de quimioterapia, avalie a possibilidade, se o seu tipo de tumor permite fazer um estímulo ovariano para que você faça criopreservação. A gente indica muito para pacientes com endometriose ovariana, pacientes que vão submeter a um tratamento com quimioterapia, e na prática, no seu consultório, o que é que tem mais surgido? São mulheres que estão querendo apenas para fazer criopreservação, pensando no futuro. Daqui a pouco, se eu achar meu príncipe encantado, eu já tenho meus óvulos jovens guardados. São mulheres que têm alguma patologia, são pessoas que estão mais por endometriose, mais com algum tipo de câncer. Como é que tem chegado isso na sua prática para fazer criopreservação? Então, infelizmente, a maioria das mulheres, quando chegam para congelar óvulos, elas já chegam numa idade que não é a ideal. Então, respondendo uma pergunta de alguém que colocou aqui, eu tenho 38 anos, ainda posso congelar óvulos? Lógico que pode. Então, qualquer idade pode. Porém, quanto mais jovem, maior vai ser a chance de gravidez no futuro. E aí, quanto mais óvulos, também. Ou seja, você vai ter menor reserva ovariana e óvulos de pior qualidade quando o tempo passa. Então, você vai precisar de mais óvulos para ter uma chance efetiva de gravidez. Então, por exemplo, 20 óvulos congelados de uma mulher que congelou aos 30, se ela precisar usar os óvulos depois, 80% das mulheres nessa situação vão levar um bebê para casa. Então, você fala, ok. Mas e se eu congelei aos 35 os mesmos 20 óvulos? Vai dar uns 65%. E se eu congelar aos 40 os mesmos 20 óvulos? Mais ou menos 50% que vai conseguir. Ou seja, vai caindo ao longo do tempo. Mas é melhor congelar agora do que não congelar. Ou seja, esse é o caminho. Mas o ideal, o que a gente recomenda? Mulheres por volta dos 35 anos, mulheres que têm histórico na família de menopausa precoce, mães, tias, sempre perguntem para suas mães. Mãe, você entrou na menopausa quando? Puxa, entrei com 42 anos. Já liga o alarme. Você fala assim, eu tenho 30, mas eu não sei como é que está a minha reserva. E um outro parâmetro para ser avaliado é sempre através do hormônio antimileriano, que é um marcador de reserva ovariana extremamente eficaz e que aí ele pode te dar um parâmetro. Falar, poxa, eu tenho 32 anos, mas a minha reserva é de uma mulher de 39. Ou seja, para você não pode esperar até os 36, 37. Talvez a sua amiga possa, você talvez não. Ou seja, congele os seus óvulos, mesmo aos 32 anos. Então, a gente sempre tem que ter essa orientação. Os casos oncológicos são casos mais urgentes, né? Então, assim que faz o diagnóstico de algum câncer, o ideal é já começar um estímulo ovariano para congelamento de óvulos. Cada vez é mais comum essa cultura dos oncologistas encaminharem para a gente, mas ainda não é algo que todo mundo faz, infelizmente. Às vezes até o próprio câncer, por ser extremamente agressivo, não dá tempo, mas outras vezes até o colega não pensa muito nisso, pensa muito mais em preservar a vida, mas não pensa depois que há uma qualidade de vida por trás dessa mulher que curou o câncer e que quer ter os seus sonhos resguardados em relação à maternidade. E um outro grupo de mulheres que sempre tem que ficar muito atento são as mulheres com endometriose, mesmo mulheres jovens, já que a endometriose tem uma tendência de consumir mais rápido esse estoque de óvulos. Então, a tendência são mulheres com endometriose com uma reserva ovariana abaixo da média esperada para a idade e que, na impossibilidade ou não, na situação que ela não quer engravidar a curto prazo, ela deve considerar, sim, o congelamento de óvulos. Né? Então, acho que são esses caminhos que a gente tem que seguir. Então, endometriose, para a gente meio que resumir, você já fez uma live específica, mas para resumir de uma forma bem em 30 segundos.
divide em 2 grupos. Quer engravidar, não quer engravidar. Não quer engravidar, bloqueia a menstruação com formas extremamente efetivas, com a gestrinona, com implante hormonal, com Mirena. Tem várias formas de fazer isso, aí tem melhores, piores. Aí é uma outra live que aí é só um assunto sobre isso. Quer engravidar? Pense numa cirurgia, pense em técnicas de fertilização in vitro, dependendo da sua reserva, dependendo da sua idade, dependendo se já está tentando ou não, se tem infertilidade ou não, né? Então, às vezes, tem endometriose, mas nem estão tentando engravidar ainda. Vai tentar engravidar espontaneamente, se tiver tudo em ordem. Ou seja, tudo vai depender de um contexto. Mas o que não pode ser feito é não fazer nada. Exato. Você ter o diagnóstico de endometriose e não ir nem para um caminho, nem para o outro, é correr um risco muito grande de alguma coisa dar errado. Ou na sua qualidade de vida, ou nos seus sonhos de maternidade. Ou seja, tem que fazer uma conduta mais ativa, né? Então vai para um caminho ou para o outro. Ou tratamento clínico, cirúrgico, ou técnicas de reprodução. A depender do seu objetivo. Mas faça alguma coisa. Perfeito, diga essa mesma coisa. E uma outra coisa que a gente tem que sempre falar aqui, as pessoas estão perguntando bastante coisas relacionadas a tratamentos de fertilização, pessoal, não percam tempo, tá? Eu sei que a esperança de todo mundo é tentar engravidar espontaneamente, a gente sempre tenta restaurar a fertilidade natural, mas as técnicas de fertilização in vitro, elas realmente possibilitam casais que jamais conseguiriam engravidar espontaneamente ou que teriam uma chance muito remota, e a técnica de reprodução assistida, ela possibilita essa gravidez acontecer, mas ela também é dependente da idade. Então, a chance de gravidez numa FIV, ela é totalmente dependente da idade. E muita gente acha que depois é só fazer a fertilização. Tem esse gráfico aqui, trouxe até para você. Exatamente. Esse gráfico ele é muito elucidativo exatamente em relação a isso. Você fala assim, poxa, então depois é só ir lá numa clínica de fertilização, eu vou lá, faço um tratamento, junto óvulo com espermatozoide no laboratório e vão fabricar o meu bebê. Não. Infelizmente, não funciona dessa maneira. Né? Você vê o que você está dizendo aí, ó, mulheres de 41 anos, 20% a chance de uma FIV ter sucesso, né, com óvulos aos 40 anos. É exatamente o que você tinha falado, né? Exatamente. Tem que se preocupar de forma muito precoce em relação à fertilidade sempre. Rodrigo, e é isso, né? E buscar ajuda, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, você falou muito bem, é uma dúvida muito grande da maioria das mulheres, é como avaliar a minha reserva ovariana, né? O Rodrigo falou agora do hormônio antimileriano, o hormônio produzido na granulosa do ovário, nessa região mais externa do ovário, tem uma grande vantagem em relação aos demais hormônios, porque ele tende a flutuar muito pouco, ele é praticamente constante a qualquer fase do ciclo, então não importa tanto o dia que ele é colhido. Ele é muito importante não só para avaliar a reserva ovariana, mas também, por exemplo, para avaliar hiperestímulo, né? A chance de hiperestímulo que a mulher pode ter se ela tem um antimileriano muito alto. Outra coisa que eu queria te perguntar, Rodrigo, que eu acho muito interessante, é que, por exemplo, com que idade a mulher já deveria fazer dosagem de hormônio antimileriano? Porque a gente sabe que muito diferente da dosagem de um FSH, a gente sabe, né, o Follicle Stimulating Hormone, o hormônio que estimula o crescimento folicular, que ele só começa a subir muito mais tardiamente, o hormônio antimileriano, de forma muito precoce, ele já começa a se alterar, dizendo que existe uma diminuição da quantidade da reserva ovariana desses pacientes. Então, qual o melhor momento para a gente fazer? E fora isso, eu também queria te perguntar, dentro desse contexto, fora dosagem de FSH, estradiol no começo do ciclo, ultrassom com contagem de folículo antral, que também a gente consegue avaliar de forma indireta, e hormônio antimileriano, você indica mais um? Quando é que você indica fazer todos? Quando é que você pormenoriza? Que isso é uma dúvida constante das minhas pacientes em consultório, especialmente porque alguns convênios não cobram dosagem de antimileriano. Então, para quem fazer? Para todo mundo? Então, seria importante, eu acho que é uma dúvida bem constante nas pacientes que nos procuram. Eu acho que, primeiro, o principal marcador, realmente o melhor marcador, é o hormônio antimileriano. Então, eu acho que as mulheres, por volta dos 30 aos 32 anos, deveriam ter uma dosagem basal desse hormônio, sendo que a maioria vai vir em uma dosagem normal. Só que aquelas mulheres que já têm uma baixa reserva e que vão entrar numa menopausa prematura, às vezes com 35 anos, e que jamais esperariam, elas vão ter 3, 4 anos de antecipação para fazer alguma coisa. Aquelas que já são casadas e que só pensavam em engravidar mais tarde,
vão adiantar os planos e aquelas que são solteiras vão poder ter a possibilidade de congelar óvulos. Então, é uma forma bastante efetiva. Agora, as mulheres que têm um risco familiar de menopausa precoce, um risco que já tirou um ovário na adolescência, tirei um ovário por um cisto, por exemplo, uma gravidez ectópica, né? Alguma coisa assim, mulheres que já fizeram cirurgia bariátrica, que a gente sabe que também tem um impacto a médio e longo prazo na reserva ovariana. Quando tem um fator de risco, endometriose, avaliem a reserva ovariana. Eu acho que faz parte. É um exame que, infelizmente, os convênios não cobrem. É um exame que tem um custo variável de R$200 até R$500, dependendo da região e do laboratório. Mas é um exame que te deixa mais tranquilo. Então, eu comparo o antimileriano com um tanque de gasolina. Você nasce com um tanque cheio e aí esse tanque vai caindo. Então, o antimileriano vai te dizer isso. Vai falar, você está no meio tanque, você está com 3/4, você está no 1/4. E aí, muito antes de entrar na reserva, você já sabe mais ou menos. Você fala, puxa, aqui eu tenho que adiantar os planos, eu estou pensando em ter 3 filhos, então eu vou ter que começar a antecipar, ou não, eu só penso em ter um filho só, então eu posso ter daqui 3 anos, que ainda a minha reserva vai estar de acordo com o esperado. Ou seja, você faz uma programação. Então, quando você olha o tanque de gasolina e você vê o medidor, você fala assim, quanto tempo eu tenho para rodar com esse carro, imaginando que você não tem posto de gasolina para reabastecer. Você fala, quantos quilômetros eu vou rodar? É isso que o antimileriano vai te dar. E aí, o FSH, que muita gente faz apenas esse exame no consultório do ginecologista geral, e aí avalia o FSH e fala assim, tá tudo bem. Sabe qual é o problema do FSH? Que ele só se altera quando a gasolina já está no finalzinho do finalzinho do finalzinho. Ou seja, é quando você olha, já estava piscando ali o acendedor a reserva no painel, mas você nem avaliou. Só que aí, quando você vai ver o FSH, você fala assim, meu Deus do céu, eu só posso andar mais 15 quilômetros. Ou seja, não pode esperar o FSH se alterar para realmente fazer alguma coisa. Porque ele só se altera quando tardio. Já é um marcador muito tardio. Então, ele não funciona para a gente estimar o tempo de vida reprodutiva, o estoque de óvulos. E aí, a contagem de folículos é uma forma eficaz, é uma forma mais barata, porque o convênio cobre e basta fazer durante o período da primeira fase do ciclo menstrual, nos primeiros dias da menstruação, então pode fazer no segundo até o sexto, sétimo dia seria o tempo ideal. É uma contagem que você conta quantas bolinhas está vendo ali, que a gente chama de folículo antral, e dentro do esperado para cada idade você vai ter uma estimativa. Então, fala assim, qual é uma reserva boa? 15, 20 folículos, puxa, acima de 20 até uma reserva até aumentada, então também dá. Só qual que é o problema da contagem de folículos? É que ele é muito variável. Então, às vezes, ele mostra num mês um ciclo melhor, que tem lá 12 folículos, no mês seguinte pode mostrar 6, ou seja, você não sabe exatamente como é que está a sua reserva. Ele serve sim como um bom parâmetro quando você não tem o hormônio antimileriano, mas ele tem que ser bem interpretado. Então, muitas vezes, ele não é bem interpretado. E 2 considerações em relação a esses 2 exames. O uso de anticoncepcional hormonal, ele mascara, ele faz diminuir a contagem de folículos e faz diminuir o hormônio antimileriano. Então, e o FSH também. E o FSH, completamente. O FSH nem deveria ser dosado em uso de anticoncepcional. Então, aquela rotina que vocês fazem no ginecologista, que ele fala, vamos fazer uma rotina completa e pede FSH, só que você está usando anticoncepcional, não serve para nada aquele FSH. Eu peço só para mostrar a interferência negativa, para dizer, você está numa menopausa química, seu FSH está 0,0 qualquer coisa. Exatamente, porque ele vai vir baixo por causa do anticoncepcional, mas é um valor falso. Né? E o antimileriano também tem um impacto. Ou seja, para avaliar a reserva ovariana, o ideal é esperar pelo menos 2 ciclos sem uso de hormônios. Aí sim você pode fazer uma contagem melhor, ou o antimileriano, ou o FSH. Tá? Eu acho que são esses 3 exames que deveriam ser feitos. E em mulheres que já têm infertilidade, aí o antimileriano ele é mandatório. Na minha opinião, o antimileriano é fundamental
para quê? Para, primeiro, saber se tem mais tempo para ficar tentando espontaneamente ou não. Uhum. Não é para desesperar, é para orientar. E também ele vai ser um marcador importante na reprodução assistida, no estímulo ovariano, para saber qual vai ser a estimativa de quantos óvulos vai ser possível coletar com aquele estímulo. Então, é uma forma bastante eficaz de a gente saber o que esperar daquele ovário, né? Perfeito. Rodrigo, outra dúvida muito grande também, as pessoas confundem muito tanto indicação quanto o que é uma FIV, uma fertilização in vitro, o que é uma inseminação artificial, quando é que é mais indicado, né? Que a gente sabe que às vezes você consegue fazer isso quando é um fator masculino, uma subfertilidade masculina, você pode partir para um procedimento mais simples, como a inseminação, por exemplo, e não necessariamente de cara para uma fertilização in vitro. Então, eu queria que você desse uma explicação para o pessoal e dentro da FIV, uma dúvida que também o pessoal pergunta muito é quando fazer a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, fazer o ICSI, né? Eu até peguei um videozinho, que é uma coisa linda, todo mundo vê sempre isso, tudo que passa no Fantástico. Eu também, né? E realmente é incrível, né? Quando você vai lá para o Fantástico, vem lá, né? A pipeta, escolhendo o melhor espermatozoide, colocando esse espermatozoide lá dentro do óvulo e deixando aquele ali formar um embrião. Realmente é incrível. Mas ajuda o pessoal a entender um pouquinho melhor. Quando é que a gente deve optar por fazer uma inseminação artificial? Quando é que a gente deve fazer uma fertilização in vitro? Qual é a taxa de resposta de um e de outro? Inseminação artificial não é sinônimo de fertilização in vitro, então isso já é uma confusão muito comum. Inseminação nada mais é do que colocar o sêmen dentro do útero no momento que a mulher está ovulando. Então a gente faz uma monitorização dessa ovulação ou uma indução dessa ovulação. E aí, no momento que a mulher está ovulando, o parceiro colhe o sêmen, a gente separa os melhores espermatozoides no laboratório com uma centrífuga, então pega lá e separa os melhores, os mais agitadinhos, os mais rapidinhos, e coloca já com um meio de cultura que dá uma turbinada nesses espermatozoides, coloca dentro do útero. Então, a inseminação artificial é um procedimento que a gravidez é natural, é espontânea, ela acontece dentro do organismo da mulher. Então, o encontro entre óvulo e espermatozoide é dentro da trompa. E aí, esse embrião é gerado e é levado para o útero através de uma ação hormonal da trompa. A inseminação, ela está indicada basicamente nos quadros de alterações leves do sêmen. Então, quando o espermograma mostra uma concentração no limite, mostra uma motilidade um pouquinho diminuída, mas que não sejam grandes alterações. E que seja basicamente alterações ovulatórias. Então, aquelas mulheres com síndrome do ovário policístico que já tentaram de tudo, já tentaram tratamento clínico, já tentaram mudança de estilo de vida e mesmo assim não estão ovulando. Então, a gente faz uma indução da ovulação e aí faz uma inseminação para potencializar a chance de sucesso. Então, isso é uma inseminação, é uma gravidez natural com uma ajudinha, com procedimento simples. Tá? Então, a gente chama isso de um tratamento de baixa complexidade. E a chance de gravidez numa inseminação, ela depende da idade do óvulo, da idade da mulher. Ou seja, para mulheres mais velhas, de 37 anos, 38 em diante, a chance de gravidez numa inseminação, ela é pequena. Então, muitas vezes não está indicado por causa disso. E uma das contraindicações de inseminação é alterações das tubas. Se a gente acha que o problema está na trompa, e a esterossalpingografia mostrou que as trompas que não estão deixando a gravidez espontânea acontecer, não faz sentido fazer uma inseminação. Ou quando tem uma contagem muito baixa de espermatozoides, alterações importantes, que não adianta a gente colocar o sêmen na metade do caminho, porque aquele sêmen ainda assim não tem força para chegar sozinho dentro do próximo ao óvulo e o espermatozoide entrar dentro do óvulo. Então, quando tem alterações de morfologia importantes, quando tem alterações de concentração ou de motilidade. E aí, o outro tratamento é a fertilização in vitro. Fertilização in vitro é quando o encontro entre óvulo e espermatozoide acontece fora do organismo. Então, nós vamos retirar os óvulos diretamente no ovário, o parceiro colhe o sêmen e aí esse espermatozoide vai encontrar o óvulo
gerando embrião no laboratório. Então, é um tratamento de alta complexidade por causa disso, porque exige uma alta tecnologia para que isso aconteça. E esse vídeo que você mostrou é uma técnica chamada ICSI. ICSI é um procedimento dentro da fertilização in vitro que a gente pega o espermatozoide e coloca com uma agulhinha bem fininha já dentro do óvulo. Então, ICSI foi criado para as alterações graves de morfologia. Ou seja, quando o espermatozoide não consegue penetrar a camada externa do óvulo por conta própria. E isso é dependente da forma do espermatozoide. Ou seja, aquele espermatozoide que tem uma cabeça muito grande, muito pequena, que tem uma alteração de cauda, ou qualquer alteração de morfologia faz com que o espermatozoide não entre por conta própria. Então precisa de um empurrãozinho. Uma outra técnica é a fertilização in vitro clássica. Então a gente pega o óvulo, coloca numa plaquinha um monte de espermatozoide em volta dele e deixa um fecundar. Mas hoje, como a técnica de ICSI permite uma taxa de sucesso maior, praticamente 100% das fertilizações são feitas com ICSI, mesmo com sêmen normal. Então, basicamente, essa imagem que a gente vê do óvulo, que vocês veem aquele óvulo muito maior que o espermatozoide, e aí o espermatozoide, então, vai fecundar aquele óvulo, gerando embrião no laboratório. E aí, depois, quando esse embrião desenvolveu e atingiu o estágio ideal, a gente vai colocar esse embrião dentro do útero. Então, todo aquele processo que seria gerado na trompa, numa gravidez espontânea, é feito no laboratório. Então, isso é uma fertilização in vitro. Então, para quem serve uma fertilização in vitro? Problemas nas trompas, problemas no sêmen, mulheres com laqueadura prévia, por exemplo, que laqueou e por isso que não engravida mais, mas quer ter uma gravidez. Homens com vasectomia também é possível ter uma gravidez no futuro através da fertilização in vitro, e muita gente não sabe disso. Problemas graves de endometriose, tempo de infertilidade muito longo, aqueles casais que não têm um diagnóstico muito preciso, mas que já estão tentando há mais de 3 anos de tentativa. Aquelas mulheres com uma idade já não tão favorável, então que também têm infertilidade e que a chance de gravidez espontânea está caindo. Mulheres com baixa reserva ovariana, com infertilidade, muitas vezes já vai direto para a fertilização in vitro. Então, a fertilização in vitro, ela potencializa as chances de gravidez em relação a uma gravidez espontânea. Tem as indicações clássicas, que são essas obstruções tubárias e alterações graves do sêmen, mas nem só nessas situações que a gente indica. Então, é um recurso da medicina que potencializa a chance de gravidez. E a chance numa fertilização in vitro vai depender da idade do óvulo, do fator de infertilidade e da quantidade de óvulos obtidos, que depende da reserva ovariana. Então, tudo isso muda, que tem desde chances de 10% só por cada tentativa, até chances de 60%, 70%, que são casos de mulheres jovens com fatores de infertilidade mais leves, né? Então, a gente tem todos essa gama de indicações, né? Rodrigão, infelizmente nós temos só 8 minutos para terminar, então eu queria perguntar, passa assim, né? Tudo que é bom passa rápido demais. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa que é muito questionado pelas pacientes, que é exatamente os critérios éticos, tanto para ovo doação quanto para ovo recepção. Como é que está funcionando isso do ponto de vista de legislação atual? Até que grau de parentesco pode doar, até que grau de parentesco pode fazer recepção? Como é que funciona isso do ponto de vista prático, de forma resumida? Então, assim, na verdade, o tratamento com ovo-recepção, né, com óvulos doados, é um tratamento extremamente realizado nas clínicas de reprodução. As principais mulheres receptoras são mulheres acima dos 40 anos, geralmente, que já não têm mais óvulos de qualidade e com uma reserva ovariana diminuída, que a chance de gravidez com óvulo próprio é pequena. E aí a gente tem, então, o recurso de fazer um tratamento de fertilização com óvulos doados. A ovo-doação no Brasil, ela tem que ser anônima. Ou seja, a doadora e receptora não podem se conhecer, não pode ter uma receptora que fala assim, mas minha irmã pode doar para mim. Não, não pode. Então, ela tem que ser desconhecida. E a doadora tem que ter no máximo 35 anos, não pode ter nenhuma doença infecciosa, ela não pode ter doenças que também sejam transmitidas pelos óvulos, né, doenças genéticas. Então, é feito um rastreamento
doadoras, e a doadora, então, ela doa metade dos óvulos dela durante um tratamento de fertilização in vitro para uma paciente receptora com as mesmas características físicas. Então, a gente cruza essas características, cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, tipo sanguíneo, traços físicos de rosto, se é o rosto mais retangular, mais quadrado, mais redondo, e aí vai traçando todos esses perfis para chegar numa doadora compatível com a receptora. Então, a doação é anônima em mulheres acima de até 35 anos e com uma boa reserva ovariana e sem nenhuma contraindicação em relação à qualidade dos óvulos. E as pacientes receptoras, elas custeiam o tratamento da doadora, então a doadora recebe boa parte do tratamento que é custeado pela receptora e é por isso que elas doam. Não pode ter caráter comercial no Brasil, então uma mulher não pode chegar e falar assim, eu quero vender meus óvulos. Ela pode receber o tratamento, inclusive para congelar óvulos, por exemplo. Ela não precisa querer fazer uma fertilização, mas ela pode, uma mulher de 30 anos, falar assim, eu posso doar metade dos meus óvulos e a outra metade eu congelo sem custo? Pode, porque é a receptora que está custeando. Então, isso a gente vê também com bastante frequência. E em relação ao banco de sêmen, a mesma coisa. Existem bancos de sêmen do Brasil e internacionais que a gente importa, que também a doação é anônima. Então, naqueles homens que não têm espermatozoides, naquelas mulheres que vão fazer uma produção independente, casais homoafetivos femininos, né, que vão querer engravidar e que vão fazer com o uso de banco de sêmen, o banco de sêmen é anônimo, também é visto todas as características físicas, aquele casal, aquela mulher com uma produção independente vai escolher o sêmen e vai fazer o procedimento de fertilização com o sêmen de doador. Não pode o melhor amigo falar, meu melhor amigo quis doar pra gente, ou irmão. É tão bonito, né? Aproveitar com escolher exatamente. Características, né, da pessoa. Não pode. Não pode, porque aí legalmente ele é o pai e ele tem todos os direitos e deveres sobre aquela criança depois, né? Então, por isso que não pode. É diferente da barriga solidária. Barriga solidária é quando a mulher não pode gestar e aí, nesse caso, aí é obrigatório que seja um parente de até 4º grau para gestar por ela. Então, o contrário da doação de gametas, óvulos, espermatozoide, que aí tem que ser anônimo. Maravilha. Ou então, de forma resumida, Rodrigo, só para a gente finalizar, quando você vai fazer a investigação, a propedêutica do casal infértil, para o pessoal que está nos assistindo, qual é o mínimo de exames que a gente deve fazer, tanto para o homem quanto para a mulher? Para o homem, só espermograma, com avaliação de morfologia de Kruger, você pede de rotina ultrassom de bolsa escrotal para avaliar se tem varicocele, alguma coisa. Para a mulher, seria só dosagens hormonais, um ultrassom, uma esterossalpingografia, pede esteroscopia de rotina. Como é a sua base que você faz para solicitar os exames? Uma investigação mínima. Você pede teste genético para todo mundo? Como é que funciona isso? Só para a gente dar um fechamento para o pessoal. Então, assim, para o homem, o exame básico é o espermograma. Então, esse exame é fundamental para todos os homens. A partir do momento que a gente tem um espermograma normal, mas não encontrou nenhuma outra causa, aí a gente tem que continuar investigando. E um segundo exame seria o índice de fragmentação de DNA espermático. É um exame que os convênios não cobrem, é um exame que não é todo laboratório que faz, então é um pouco mais restrito. E a gente pede naqueles casos de infertilidade que a gente ainda não conseguiu explicar. Casos de abortos de repetição também pode ser por esse fator, por uma fragmentação de DNA alto. Mas não é pedido para todos os casais por causa de custo, por causa de acesso. Claro. Quando tem um sêmen alterado, a gente tem que buscar a causa dessa alteração do sêmen. Então, a gente vai ver desde estilo de vida, tentando melhorar o que dá para ser melhorado, quanto as principais causas, e dentre elas, a varicocele. E aí é um exame físico do sistema reprodutor masculino, da bolsa escrotal, e um ultrassom com Doppler podem diagnosticar varicocele, e sendo a causa da infertilidade, o tratamento seria cirúrgico. Dependendo da alteração do sêmen, dependendo da idade da mulher, então a gente avalia todo um contexto para saber se é benéfico ou não a cirurgia, se vai trazer resultado para aquele casal. E aí, dependendo da alteração do sêmen, tem alterações hormonais, tem alterações genéticas, então a gente complementa tudo isso para a avaliação do homem. Na mulher, fundamental, um ultrassom transvaginal, mostrando se não tem pólipo, não tem mioma, se não tem malformação uterina, mostrando os ovários, a gente já consegue saber também se tem alguma coisa nos ovários ou não. Quando tem suspeita de endometriose, através da anamnese, através do exame físico, fazer então a investigação de endometriose, e também esterossalpingografia. Então, se a gente sabe que o sêmen é normal, que a mulher está ovulando, então a esterossalpingografia é um exame básico. Para saber se a mulher ovula ou não,
Progesterona na segunda fase do ciclo menstrual é um bom parâmetro. Se a progesterona está alta, significa que ela ovulou. E aí os exames de FSH, LH, estradiol no começo do ciclo menstrual, entre o segundo e quinto dia do ciclo, vai ter uma noção um pouco ali da reserva ovariana, além do hormônio antimileriano, para avaliar. O hormônio antimileriano baixo não é causa de infertilidade, então é uma outra questão, é só para a gente avaliar o potencial e o tempo de vida reprodutiva, mas não é essa a causa da infertilidade do casal. Exames da tireoide, prolactina, todos os exames da suprarrenal, ver níveis de cortisol. A gente pode investigar tudo isso quando a gente suspeita de fatores ovulatórios, avaliar através de uma anamnese adequada e também avaliar a alimentação daquele casal, o estilo de vida daquele casal, para pedir as vitaminas específicas. Então, eu acabo pedindo toda uma bateria de exames pensando nessa parte metabólica do casal. Mas os exames básicos, então, são esses. E aí, quando a gente não encontra a causa, esteroscopia com biópsia do endométrio, para avaliar se não tem endometrite, que é uma causa importante de infertilidade. Também algumas trombofilias, exames imunológicos, avaliar todo esse metabolismo para a gente tentar encontrar a causa. Então, acho que basicamente são essas as causas principais. Eu acho que a ideia que a gente tem que passar para as pessoas é não ouvem só, não fiquem ouvindo só o vizinho, a tia, a amiga que fala assim, é só relaxar que engravida, vocês estão treinando pouco, ou qualquer outra coisa assim. Procurem ajuda especializada, procurem ajuda médica, façam os exames. Se realmente estiver tudo bem e vocês tiverem um bom potencial de gravidez, vão tentando mais tempo. Não quer dizer que depois de um ano de tentativa já tem que fazer algum tratamento. Não, na grande maioria das vezes não. Mas tem coisas reversíveis. Então, às vezes, é um detalhezinho que, quando a gente ajusta, é o suficiente para trazer de uma infertilidade para uma gravidez no mês seguinte. Né? Então, a gente tem que otimizar as chances de gravidez e investigar a tempo. Não fiquem esperando. Por quê? Porque depois de um ano de tentativa espontânea e que ainda não aconteceu, a chance estatística de gravidez já cai. Depois de 2 anos, despenca. E depois de 3 anos, a possibilidade de gravidez, independente da sua idade, é menor do que 1% por mês de tentativa. Ou seja, ou você tem que investigar e tratar o que está causando a infertilidade, ou buscar algum outro tipo de ajuda. Mas ficar tentando por tentar, depois de 3 anos de tentativa, sem nada de diferente fazer, é a mesma coisa que eu parar de trabalhar e ficar jogando na Mega Sena, esperando que um dia eu ganhe.